Gente, bom dia. Bom dia. Eu sou a Sabrina Toledo, sou analista jurídico aqui da Imobiliária, gerente do setor administrativo, bacharel em Direito. Estou na RA Meu Negócio Imobiliário desde a sua abertura, mas já trabalho com o Renato anterior a essa entrada na empresa. Sou responsável pelo setor de contratos, pós-graduada em Psicologia Jurídica e pós-graduanda em Direito Imobiliário. Tem alguns outros cursos também na área, como atualidades no direito imobiliário, gestão de risco nas transações e negócios imobiliários, auditoria imobiliária, prática em direito registral, contratos imobiliários, gestão de escritório, elaboração de contratos imobiliários de alta performance, gestão de riscos nas transações imobiliárias, meu título de diploma de bacharel em direito e psicologia jurídica. A importância de um contrato de locação completo. Por que eu vou falar para vocês do contrato? Porque o formulário ele também é usado na elaboração do contrato. Então, um contrato de locação bem elaborado ele é fundamental para proteger os interesses tanto do locador quanto do locatário. Ele serve como um registro legal dos direitos e deveres de ambas as partes, prevendo possíveis conflitos e facilitando a resolução de disputas. Então, quando vocês saem para fazer uma negociação, que vocês preenchem esse formulário ele está contendo tudo aquilo que vocês negociaram. Valores, prazo, data de início, data de término, onde vai receber o repasse. Então, tudo que vocês conversaram lá no momento do fechamento de vocês, vem no formulário. E esse formulário a gente usa ele para fazer a elaboração do contrato. Então, por isso a importância dele estar devidamente preenchido, e preenchido em todos os campos, porque se vocês olharem, vai ter campos aqui que vocês podem pensar, mas isso não precisa para um contrato. Sim, não necessariamente para a elaboração da minuta, mas como eu disse, a gente precisa dele para as demais, situações que a gente usa lá no administrativo para conseguir concluir até o final, sem que haja muito problema, sem que haja conflito, sem que a gente tenha que fazer todo o retrabalho de contatar as partes e fazer esse preenchimento ou no meio, ou no final, ou durante a vigência do contrato, tá? Estrutura básica de um contrato de locação. Identificação e qualificação das partes, a gente necessita disso, de todos os dados das partes. Locador, nome completo, CPF, CNPJ, caso de empresa, endereço, contato, locatário, os mesmos dados, importância. Assegura que ambas as partes sejam claramente identificadas e possam ser contatadas quando necessário. Foi o que eu acabei de falar para vocês, a gente precisa de todos os dados, porque a gente vai acompanhar as partes até o final do contrato. Então, se a gente não tem um contato com essas pessoas, como que a gente manda o boleto? Como que a gente confirma se recebeu o boleto? Como que a gente confirma se recebeu o aluguel? Então, é imprescindível que a gente tenha todos os dados das partes que estão qualificadas no contrato. Estrutura básica de um contrato de locação. Descrição do imóvel, endereço completo do imóvel, tipo do imóvel, residencial, não residencial. Eu coloquei aqui comercial, porque é o que vocês popularmente usam, mas o correto é não residencial para a titularidade do comercial. A gente usa no mercado comercial, mas o correto é não residencial, tá? Descrição detalhada das características do imóvel, número de quartos, banheiro, metragem. Importância, garante que não haja dúvida sobre o imóvel objeto do contrato. Por que a gente precisa também dessas informações do imóvel? Porque a gente gera o seguro contra incêndio e a gente tem também que fazer a vistoria inicial, a vistoria de saída. Então, todos esses dados aqui detalhados também é de suma importância para que a gente consiga dar o devido trabalho no administrativo. Então, às vezes chega um formulário para a gente que não tem a metragem do imóvel, isso prejudica demais. Por quê? Porque chega o vistoriador e fala, o imóvel tem quantos metros? A gente não sabe. O imóvel é mobiliado, o imóvel não tem mobília? A gente não sabe. Então, assim, tudo isso que vocês deixam de colocar na ficha gera um problema para a gente no administrativo, porque são informações que a gente precisa, não somente para a elaboração do contrato, porque isso aqui, muitas vezes, a gente não coloca no contrato. Ah, tem cliente que pede? Tem cliente que pede. Então, tem cláusulas que a gente elabora no contrato que são clientes que eles querem, eu quero que coloque aí que a minha piscina tem tantos metros e vinil e que entregue de tal forma. Então, tudo que é relacionado ao imóvel também é necessário que seja colocado na ficha, porque a gente precisa dessas informações.
estrutura básica, finalidade da locação, se ela é para uso residencial, não residencial, qual é a finalidade dela, por quê que a gente precisa dessas informações, porque tem imóveis que às vezes é de uso não residencial, vai precisar do AVCB, vai precisar ter a BITS, então todas essas informações também são importantes, porque às vezes na hora que vocês estão fazendo a negociação, vocês esquecem de tratar sobre isso, mas o locatário depois ele vem falar pra gente, tem a BITS? Não me comunicaram no início o corretor não me passou se tem a BITS, só que aí nisso o contrato já está elaborado. E aí, muitas vezes, aquele imóvel não tem o ABITS. Então, esse é um outro problema para o nosso setor administrativo. O prazo de locação, que é a data de início e término do contrato, possibilidades de renovação ou prorrogação, que é aquela cláusula que a gente fala de 12 meses, 18 meses, conforme o acordo das partes, que existindo aquela cláusula, a gente pode reincidir o contrato sem o pagamento da multa, às vezes só para o locador, ou às vezes para ambos, depende do que vocês acordarem e do que está devidamente expresso em contrato. Importância: estabelece a duração do contrato, oferecendo segurança e previsibilidade para ambas as partes. Por que a importância desse prazo? Porque o locador ele tem a segurança de saber o tempo que ele vai contar com aquele aluguel, porque às vezes ele usa daquela renda para um outro pagamento de um outro aluguel, e o locatário também, para ele saber o tempo que ele vai ser obrigado a cumprir sem que haja nenhuma incidência de multa para rescisão desse contrato. O valor do aluguel e as formas de pagamento, o valor mensal do aluguel, a data de vencimento, o índice de reajuste, IGPM, IPCA, IVAR. O índice de reajuste também é muito importante que vocês coloquem, porque usavam-se muito o IGPM, hoje em dia as pessoas já estão solicitando mais pelo IPCA. E às vezes a ficha vem sem o índice, ou vem no automático IGPM. A gente manda a minuta e o proprietário, ele fala, não, eu não quero esse índice. Ou o inquilino, não, eu não quero esse índice. E aí ficou faltando, lá na negociação de vocês, falar sobre qual o índice que ele vai querer manter durante a vigência desse contrato. Por quê? É esse índice que vai dar direito a ele a ter o reajuste anual. Então, todo ano, quando o contrato completa 12 meses, há um índice de reajuste. E esse índice a gente calcula com base no que eles solicitaram lá no início do contrato. Então, se o índice é calculado o IGPM, a gente vê a tabela pela FGV do último dia do mês daquele aniversário de um ano do contrato, para colocar no mês seguinte o reajuste. A gente aplica sempre no mês seguinte. Então, por exemplo, o contrato iniciou hoje é 20 de maio. Quando for 20 de maio de 2025, esse contrato deu um ano. Então, a gente precisa reajustá-lo, para que não fique defasado o valor do imóvel. E aí, o índice reajustado é o IGPM. O IGPM, ele é atualizado mensalmente pela tabela da FGV e é sempre nos últimos dias do mês. Então, a gente calcula a base do IGPM do último dia de maio e aplica no mês seguinte, que é junho. Então, todos os contratos eles são reajustados anualmente e esse reajuste ele entra sempre no mês seguinte ao mês de aniversário. Dúvida? Dúvida? Vamos seguir. Posso só Pode. O nosso contrato ele deixa aberto aquela situação que fala sobre o reajuste. Quando chegar na época do reajuste, a gente entra em contato com as partes e vê o que vai ser melhor, se vai reajustar ou se vai seguir um padrão que tá. Ele tem alguma coisa que fala sobre isso? Não, o nosso contrato, ele tem lá na cláusula 10ª, às vezes quando tem uma cláusula a mais que a gente insere, vai ficar entre 10 a 13, mais ou menos. Mas, via de regra, é na cláusula 10ª, tem um parágrafo onde a gente diz que o índice desse reajuste é ou IGPM ou IPCA. Esse índice ele já está expresso no contrato e ele veio da negociação que vocês fizeram lá no início, quando iniciou a vigência do contrato. Então, quando você vai fazer uma negociação, você já tem que verificar qual o índice que o teu cliente vai querer usar, se é o IPCA, se é o IGPM, se é o IVAR, e aí lá no início ele já traz para você o que ele vai usar, a gente já coloca isso no contrato, que é isso que a gente vai usar um ano depois. Tanto que na fichinha, no formulário de vocês, tem essa opção aqui do índice que ele vai usar, que fica lá na folha de trás do formulário.
Onde vem escrito sobre, aqui ó, qual o índice de reajuste, modalidade de garantia, qual o índice de reajuste, IPCA, IGPM ou IVAR. Então a importância de vocês preencherem isso, por quê? Porque depois chega na época do reajuste, o locador ou o locatário, eles entram em conflito. Então isso é mais um problema a ser resolvido. Isso gera um problema pra gente, como imobiliária, sim, porque às vezes a gente precisa fazer um aditivo, a gente precisa renegociar uma negociação que vocês já fizeram. Mas para vocês, na qualidade de corretores, vocês têm que ter essa riqueza de informação, porque isso também faz diferença para vocês na hora de fazer uma negociação, um fechamento, porque o cliente que ele está te procurando, ele sabe que você deu todo o amparo que ele precisa. Então, daqui a um ano, ele vai lembrar, não, o Leandro falou comigo no início do contrato, eu escolhi o IGPM. O certo já é bem definido, então, com ambas as partes. Sim, o IGPM tá de acordo. Sim, isso, é necessário. Essa informação, porque eu já cheguei a passar, tô tirando essa dúvida, porque eu já cheguei a falar isso. Ó, o nosso contrato, ele vem com um padrão IGPM, mas ele vem ali aberto para poder conversar depois e ver se pode na verdade, entrar num acordo e chegar em... Na verdade, você tá protelando. É isso que acontece. Então, mas aí, na verdade, você tá protelando um problema para ser resolvido. Por quê? O proprietário, o locador, ele sempre, se ele for escolher na época, ele vai querer o índice que vai ser mais favorável para ele. E nisso, o locatário corre o risco de ter que pagar um índice que, de repente, se ele tivesse escolhido lá no início, ele não teria que pagar. Exemplo, nos últimos anos, o IGPM, ele bateu 38% a máxima. E esse ano ele está negativo. Então, por exemplo, no último reajuste, esse cliente, a gente teve que fazer muita negociação. Óbvio que 38% é uma margem muito alta, então a gente teve que fazer algumas negociações e usar aí um teto limite de 10%. Teve proprietários que falou, não, 10% tá bom, ou teve outros que não, 5% tá bom, porque o proprietário, ele também quer manter a locação, ele quer manter o inquilino, mas isso é regra? Não, tem uns que falam, não, eu quero 38%. O índice que o meu contrato prevê é esse, se ele não quer pagar o 38%, então pode rescindir o contrato. Então, qual que é a dica que você dá, assim, na hora que a pessoa perguntar, qual que é o índice que vocês utilizam? Olha, hoje o IGPM está negativo, mas não significa que daqui a um ano ele ainda esteja, porque é muito relativo, ele tem altas e baixas que são imprevisíveis. Estão usando muito o IPCA, porque o IPCA mantém uma média assim, de 5, 7, ele não passa muito quanto o IGPM. Seria mais uma negociação entre a decisão do locador e o locatário. Aí tem que negociar com eles na hora e explicar, falar, o IPCA está tanto, o IGPM está tanto, mas isso não significa que o ano que vem vai estar, né, nessa média, mas hoje a gente tem trabalhado muito com o IPCA. Tem o IVAR também, que ele é pouco conhecido, mas que também é um índice para o locador, é um índice que tem se mantido baixo de reajuste. Mas quando a gente não coloca nesse formulário, você já aplica algum? Quando vocês não colocam, eu tenho que entrar em contato com as partes e fazer o que vocês deveriam ter feito na hora da negociação. Exatamente por isso, Tony, para que na época de reajuste eu não coloque nenhum e nem outro em desvantagem. Entendeu? Porque se eu deixar para eles decidirem isso só no reajuste, alguém vai ficar no prejuízo. Então é bom que isso já esteja determinado, porque aí é consequência, né? A gente não tem como prever como vai ser daqui a um ano, mas aí a gente já evita que tenha um conflito aí entre eles. Se ele tiver no contrato, daqui a um ano ele não vai poder... Ele não vai poder alterar, ele vai ter que manter. E a gente aplica em cima do que está no contrato, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? E tem possibilidade mesmo, se houver acordo entre as partes, de utilizar mais de um índice no mesmo contrato? Não mais de um índice. O que a gente costuma fazer? Por exemplo, o IGPM estando negativo, alguns locatários eles ainda perguntam, mas está negativo, então você tem que inflacionar, tem que abaixar o valor do meu aluguel. A gente não prevê isso, por quê? Porque quando o contrato ele inicia, ele já começa com um valor determinado. Então, exemplo, você alugou um imóvel por R$1.000, por reajuste de índice IGPM. Aí chegou daqui a um ano, o IGPM está negativo. A gente vai reajustar negativamente? Não, porque você iniciou o contrato naquele piso, naquele valor de R$1.000. Só que às vezes você também entende que o imóvel não possa permanecer, né, assim,
com índice baixo, porque você sabe onde você mora, você sabe que depois pode ter um reajuste muito maior e que isso venha te prejudicar. Então, a intermediadora, que é a imobiliária, faz esse papel e tenta resolver esse conflito de interesse. Então, tá aqui, Jader, esse mês é o índice de o seu reajuste está negativo para reajustar o índice. E aí a gente fala com o locador, fala, olha, o índice está negativo, como que a gente vai fazer? Pode manter desse jeito? Não, pode manter no valor que está. Aí você não paga o reajuste e segue como está. Mesma coisa se tiver um reajuste muito alto, para isso existe a intermediadora. O índice está muito alto, a gente entra em contato com o locador e fala, olha, o Jader é um bom locatário, ele é um bom inquilino, ele paga em dia, ele não atrasa, o índice está muito alto. Tem como a gente acordar e colocar um valor que fique bom para ambos? Coloca 10%, 8%. Aí a gente liga para você de novo, Jader, o seu proprietário disse que pode reajustar em 8%, 10%. Como que fica para você? Então a gente tem sempre esse trabalho de intermediar, mas isso quando é um caso de exceção, ou índice muito alto, ou índice negativo. Por isso que tem que ter já determinado, porque numa situação dessa, se não existe uma determinação de índice, como que a gente vai fazer? Porque um vai querer o índice, né, que está lá em cima e o outro vai querer o índice que está lá embaixo. Pode se manter também. Pode manter. Na maioria dos casos mantém. Está tendo negativo, né? Sim. Esse ano todo foi negativo. Sim. E no caso de são não meses tiver já. acordo, acho que assim, a gente tem que perguntar primeiro pro proprietário, né? Sim. Porque vai que o proprietário quer uma coisa e o inquilino tá outra, quer outra, a gente perde a locação. Você fala na hora da negociação? Sempre você vai tratar primeiro com o proprietário, porque o inquilino, né, quando ele vem, ele já vem com a predisposição de saber que esse aluguel ele vai ter um reajuste. Então precisa verificar qual o reajuste que o proprietário quer usar. Porque, André, é muito relativo. Ele pode escolher trabalhar com IGPM e o locatário achar que o IGPM não é um absurdo, porque já teve 38 a alta. Mas e agora que ele está negativo? Então não tem como prever. É mais uma questão de mercado. Vou perguntar já pro proprietário. Sim, continue. Tá certo dessa forma. Pra você ver que tem gente que é tão louco que teve um cliente uma vez, há pouco tempo agora, o IGPM tá lá embaixo, negativo. O inquilino falou, não, eu quero o IPCA. Você pode ver se o proprietário... Claro que vai querer. Mas sabe por quê? Porque esse inquilino ele já estudou o mercado de reajuste e ele sabe que o IPCA é muito difícil de ter uma alta, entendeu? Já o IGPM não, o IGPM é muito incerto. Ele viu que já chegou até 38. Exatamente, então assim, ele não é tão louco assim, ele provavelmente fez um estudo antes e viu que é melhor ele ter um reajuste anual na medida do que correr o risco de ter um reajuste muito elevado. Exatamente. Mas hoje a maioria está optando por IPCA? Antigamente, vou te falar que há uns 2, 3 anos atrás, a gente não tinha nenhuma solicitação de contrato com índice de IPCA. Era IGPM. Ainda mais quando ele deu aquela alta de 38, 37, 34, era só IGPM. Agora não. Agora tem clientes que chegam e falam, olha, eu quero o índice IPCA. Porque sabe que também o IPCA não deu negativo. Ainda que o reajuste dele tenha dado pouco, ele não se manteve negativo. Ele nem é tão baixo, nem é tão alto. Ele se mantém, ele é estável. Diferente do IGPM, que você corre o risco de ter um índice muito elevado ou se manter negativo ainda por mais tempo. Posso seguir? Então, mas uma coisa é importante. Já no começo da negociação, já acerta isso para não esquecer e colocar lá na ficha. Exatamente. Eu tô passando para vocês só o que a gente tá nos slides, mas aí na ficha a gente vai depois passo a passo da ficha e a gente vai tirando as dúvidas que forem surgindo novamente, tá bom? Multa e juros por atraso no pagamento e a importância. Evita mal entendidos financeiros e garante clareza sobre a responsabilidade de pagamento. É bom também que vocês tenham esse conhecimento a respeito da multa e dos juros, que é já cláusula padrão no contrato. Por quê? Porque o cliente ele vem depois, ele fala, mas o Tony não me avisou disso no começo do contrato. Então, toda a responsabilidade de pagamento envolve multa e juros. E com a locação não é diferente. O cliente, o inquilino, ele tem que ter essa consciência de que se ele pagar em atraso,
vai ser incidido a ele a multa e os juros. Então, existe lá a multa de 10% e os juros diários de 0,33%. Então, isso é muito importante que vocês, caso, né, seja perguntado ou não seja perguntado, que vocês passem essa transparência para eles, para que vocês também façam uma negociação clara, para que isso não venha a ser uma surpresa para ele depois no dia do pagamento, tá? Garantias locatícias, valor mensal do aluguel, a gente já passou. Tipo de garantia a gente passou na sexta-feira. Informações detalhadas sobre a garantia escolhida, foi o treinamento de sexta-feira. Importância, protege o locador contra inadimplência. Então, assim, a garantia, como eu já disse na sexta-feira, só pincelando rapidinho para vocês que não estavam, a garantia ela vem como que uma proteção para evitar que o locatário pague, né, ou com atraso, ou que deixe de pagar, e que isso gere um prejuízo para o locador, o proprietário do imóvel. Então, existem as garantias para proteger o imóvel de uma incidência e de uma inadimplência. Manutenção e conservação do imóvel, responsabilidade do locador e locatário, procedimento para reparo e melhoria. Importância, define claramente as obrigações de manutenção prevenindo conflitos. Por isso que é importante colocar na ficha a medida do imóvel, porque às vezes a gente precisa contratar um prestador de serviço, a gente não sabe passar para ele que tamanho que é o apartamento. No formulário tem sim. Tem, tá no mesmo Campo de lugar. consumo. Fala de água, gás. Aqui, ó. Aqui, ó, metragem. Sabe o que eu percebi? Que algumas fichas estão diferentes no sistema de vocês. Então, depois eu vou passar para o Denis para ele padronizar as fichas para que todas sejam iguais. Porque se tiver diferença de ficha, acontece exatamente isso. Na hora, vocês acabam não percebendo. E esses formulários que foram criados para vocês preencherem no momento da negociação, é o mesmo formulário que a gente usa para o nosso sistema, o Kenlo, que é onde a gente faz e elabora os boletos. Então, ela já vem na sequência do nosso sistema. Depois eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Por isso também a importância, porque na hora que eu vou colocar no sistema a inclusão do seguro-incêndio, o sistema me pede o tamanho do imóvel e eu não tenho essa informação, o meu sistema trava. Eu perco toda a informação que eu preciso, não consigo depois renovar o seguro-incêndio. Então, todas as partes desses formulários, eles foram criados com base no nosso sistema. Eu tive esse trabalho de sentar com o Denis na época, que a gente foi elaborar esse formulário, e seguir passo a passo do que tem no sistema, exatamente para que a gente não perca nenhuma informação e depois a gente tenha prejuízo no administrativo, na elaboração do seguro, na elaboração do boleto. Rescisão do contrato, condições para rescisão antecipada, multa e notificação necessária. Importância, oferece um guia claro para situações termos de contrato antes do prazo. A gente precisa do prazo exatamente para isso, para a gente poder colocar não somente no contrato, mas também no sistema. Nosso sistema ele calcula tudo com base na entrada e na saída do contrato. Às vezes eu percebo que as fichas vêm aqui embaixo, na onde tem o término, com a data trocada. Isso também é lá do Excel, da planilha que vocês usam. Então, quando for elaborar a ficha, vê se está correto o prazo, porque às vezes eles trocam. Quando troca de uma forma que a gente entende, exemplo, não existe mês 23, né? Vem, por exemplo, dia 30 do 13 de 1999. Exemplo, não tem 13, mês 13. Então eu consigo identificar que aquilo ali está trocado erroneamente. Mas e quando é 13 do 2? Eu vou calcular errado, por conta do formulário estar preenchido de forma errada. Então é muito importante que vocês corrijam a ficha antes de enviar para a gente, porque isso gera um transtorno que vocês não têm tamanho, mas eu vou entrar em pormenores já sobre isso. Direito de vistoria, vistorias periódicas, vistoria de entrada e saída, documentação fotográfica escrita no estado do imóvel. A importância, assegura que o estado do imóvel seja documentado e protegendo ambas as partes. A vistoria, a gente também precisa, é a mesma coisa, a gente precisa dos dados exatamente para poder fazer a vistoria, porque a vistoria é um direito tanto do locador quanto do locatário, e a falta desses dados prejudica a gente também na elaboração da vistoria. E agora uma informação mais importante ainda, né? Como está sendo o pagamento feito antecipado, constar lá no formulário
já foi pago para a empresa de vistoria. Exatamente. Porque depois, quando elas forem subir para lá, já foi pago isso aqui, ou a gente tem que cobrar no boleto. Então, essa é primordial. Isso. Mas na capa aí também que seria um campo justamente para isso. Sim. É que, na verdade, aqui na capinha do formulário de vocês, tem vistoria, o campo para vocês colocarem o valor da vistoria, e agora do lado, se esse pagamento já foi feito ou não. Por quê? Porque o pagamento antes a gente deixava ser no primeiro aluguel, e agora não tem mais. Agora o pagamento da vistoria, ele tem que ser, na hora que o cliente vem aqui retirar a chave, ele já tem que ter pago, ou pagar aqui na hora a vistoria para a gente poder fazer a entrega da chave. Então, antes podia pagar depois do primeiro aluguel, por isso não tinha esse campinho aqui do pagamento. Agora não. Mas, por exemplo, o formulário a gente faz para minuto. Não somente para minuto, sim. Para iniciar, isso. Isso. Então, depois que entregar a chave, tem que voltar lá no formulário e preencher, porque ele não vai pagar na hora que eu estou fazendo Não. para contrato. Não, tá correto, Evelyn. Se você colocar aqui o valor e explicar para ele que ele precisa pagar antes da entrega da chave, ou até mesmo na hora dele receber a chave, você já fez a sua parte. Na hora, eu coloco aqui, pago no dia tal. Mas ele precisa ter a ciência de que ele tem que pagar a vistoria para ele conseguir retirar a chave. Ah, tá. Então, esse é só para... Sim, pode ficar tranquilo. Então, esse campo depois, quem entregou a chave no dia, vai depois preencher lá. Isso. Mas na negociação, Só para deixar claro. a gente já vai apresentar como se fosse o seguro-incêndio. A pessoa vai perguntar quais são os encargos que eu vou pagar. Aluguel, seguro-incêndio, condomínio e a vistoria. Isso mesmo. O importante é que o teu cliente ele saiba que para ele retirar a chave, ele tem que ter pago o seguro-incêndio e a vistoria. A parte nossa é colocar depois no nosso drive. O comprovante de pagamento, exatamente. Só fazer uma observação. Sim. Voltando aqui no campinho de metragem, Só tira. quando a gente trata de imóvel, seja casa, ou comercial, etc., existe a diferença de terreno e a diferença de área construída. E, geralmente, aqui vocês colocam a área construída. Eu queria pedir para vocês colocar a metragem total. Por quê? O historiador, se ele vai vistoriar uma área de 90 metros e é 250, é um tempo muito diferente. 90 metros ele vai gastar 1 hora, 250 ele vai gastar 2 horas. Essa é a diferença. Então é até para a gente organizar a agenda, que às vezes tem 2, 3 vistorias de vocês mesmo, que precisa ser feito no dia. Então a gente já aproveita essa organização da agenda para saber o tempo certo. Quando é apartamento, é 45 metros, 45 metros acabou. Mas quando for casa, for comercial, sala, jogar uma área externa, chácara, principalmente, que nem a gente está numa chácara que o Jorge está fechando, que é 360 metros de área construída, mas o terreno é 1000. Então, assim, a gente tem que vistoriar a área externa também. Então, só para deixar isso claro para vocês. E E aí, se o for necessário. computador tem que pôr lá na... Então, só que isso isso a gente tira do IPTU também. Na hora que a gente pega o espelho do IPTU, lá tem a metragem de área construída e a área de terreno. Então, sempre colocar a área de terreno. Se for o caso, se for de interesse, a gente faz um treinamento postado só para a vistoria. Metragem total. Nesse campinho que tem aqui agora, então, eu vou colocar o valor. Isso. E a... Aquele último formulário que eu mandei no nosso grupo lá, vai estar colocado lá. Pago via Pix ou pago primeiro aluguel. Se for pago via primeiro aluguel, não é a imobiliária que vai fazer o boleto. É a própria empresa que De vai vistoria. gerar o boleto, tá? entendi. Agora tá aqui. Eu tenho uma... Aí, Pode falar. Total aqui nessa metragem. Isso. Porque assim, se o historiador, ele vai, vou dar um exemplo, teve uma casa que a gente foi historiar lá em Santana, foi colocado no formulário 90 metros. 90 metros, 1h30 a gente mata, né? Só que chegou lá, era uma casa de terreno de 250 metros. E assim, realmente, a área construída era 90 metros, só que era um sobrado, então já foi para 180, novo o negócio. E mais área externa, que tinha churrasqueira, tinha garagem, tinha fachada, muro, etc. Então o que era para ser 1h30, gerou quase 3 horas. E aí as demais que vinham na sequência, que eram gostaria de sair daqui inquilino e proprietário acompanha tem salvo muito fielmente cumprido o horário, atrasou. Então assim, prejudica para todo mundo, aí a gente tem que levar em consideração o horário de condomínio, que às vezes barra, então por isso que é importante a gente ter essas informações certinhas. Não só para a vistoria, mas para o contrato também. Pode Até perguntar. porque a nossa proposta é o quê? Dependendo da situação,
fez a vistoria de manhã, à tarde a gente está Entregando as chaves. Então, assim, a proposta da vistoria de encomendado é justamente essa, dar essa celeridade. Só que se não der a informação correta, eu não consigo cumprir a parte. Aí o valor cobrado vai ser do total. Do total. Tanto Tem casos que a gente consegue conversar, mas sempre do valor total. Justamente pelo tempo que o administrador vai levar. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Você falou sobre a questão da entrega de chave. Então, quando entrega a chave para o meu cliente, é dado por finalizado, correto? A parte da negociação, sim. Aí, a minha pergunta era com relação à troca de titularidade, porque tem alguns imóveis que se faz, todos, né? Se faz necessário fazer a transferência de Sim. energia. Então, quando é que é feita a troca da titularidade para dar finalizado total o contrato? Tá. A parte da corretagem, você vai finalizar justamente na hora que você vai entregar o formulário para elaboração da minuta. A parte da troca da titularidade, existe uma cláusula no nosso contrato que prevê o prazo que esse locatário tem para poder estar fazendo essa transferência. Então, ele tem 7 dias úteis para poder fazer a troca. E isso a gente reforça no momento que ele vem retirar a chave. Então, além da cláusula que já vem expressamente essa obrigação para ele, na hora que ele vem retirar a chave, a gente entrega um termo de responsabilidade reforçando a esse locatário que ele tem que cumprir esse prazo de 7 dias para que não seja colocado no boleto dele uma multa por descumprimento. Então, a gente obriga esse locatário a fazer, né, essa troca de titularidade dentro do prazo, porque senão no boleto de aluguel dele vai vir a multa por ele não ter feito essa troca. Porque se ele não troca, ele começa a consumir no nome do anterior. Sim. E aí a gente teve vários casos que isso gera um problema muito grande, porque ele não troca, ele não paga, e o anterior tem o nome negativado. Então, assim, gera um problema que vocês não têm noção. Porque a responsabilidade é de quem? Da imobiliária, que a imobiliária tem que acompanhar isso. Então, a gente reforça isso não somente no contrato, como também no termo de entrega de chaves. Olha que o anterior pode ligar o dedo no qualquer momento. Sim, ocorre também do inquilino anterior ir lá e cortar a luz e o teu cliente ficar sem energia. Mais alguma pergunta? Papel do administrador, representação do locador, cobrança de aluguel e encargos, manutenção do imóvel e atendimento ao locatário. Importância, define o papel e as responsabilidades do administrador de locação. Entra exatamente nessa pergunta que você fez. Nós, como administradores, além de intermediar entre locador e locatário, a gente tem a obrigação de manter em dia todas as despesas daquele imóvel, seja IPTU, seja gás, condomínio, água, luz. Então, por isso a gente coloca no contrato essa obrigação das trocas de titularidade, porque se está no nome dele, por mais que a gente acompanhe, se ele deixar de pagar, ele sabe que o único prejudicado vai ser ele. Mas nós, como administradores, nós temos a obrigação de cuidar desse bem, né, do locador, como a gente é contratado para fazer. Então, precisa acompanhar todas as trocas e também o pagamento desses encargos durante toda a vigência do contrato. Relatórios e transparências, relatórios financeiros mensais e trimestrais, comunicação sobre reparo e manutenção, importância. Mantenha o locador informado sobre a gestão do imóvel e a situação financeira. Aqui eu volto a falar para vocês a importância de estar todos os dados do locador e do locatário. Por quê? Às vezes o locatário liga aqui e fala assim, eu preciso de uma manutenção no banheiro. E o telefone do locador não está no formulário que vocês deixaram de preencher o telefone dele. Eu não tenho condição de procurar tantos locadores assim. Então, é indispensável ter todas essas informações no formulário, porque a gente faz contato o tempo todo. Às vezes, a gente precisa entrar em contato com a Comgás. Se eu não tenho o CPF desse locador, o telefone desse locador, os dados desse locador, eu não consigo administrar o imóvel dele. Então, essa ficha, ela não é somente para vocês fecharem a negociação com o cliente de vocês. Ela é importantíssima para que a gente consiga fazer a administração desse imóvel durante todo o prazo que a gente está sob responsabilidade dele. Então, nenhum campo do que foi feito aqui nesse formulário é indispensável. Todos eles precisam estar devidamente preenchidos para que a gente consiga dar continuidade ao nosso trabalho no administrativo. Taxa de administração, percentual ou valor fixo, serviços incluídos, importância, clareza sobre os custos de administração e os serviços prestados.
Normalmente, os contratos, eles vêm já com essa taxa de administração que vocês já negociam lá com o proprietário no início do contato entre vocês e o proprietário do imóvel. Alguns fazem sem administração. O fato de vocês fazerem sem administração compromete muito o trabalho da empresa. Por quê? Para vocês alcançarem esse proprietário que vocês estão fazendo um fechamento, vocês têm que entender que houve um custo para vocês chegarem até ele, que é o Canal Pro, que é o Viva Real. Todos os canais que vocês têm, as plataformas que vocês usam, tem um custo para a empresa. Então, assim, para vocês alcançarem aquele fechamento, tem que ficar claro que houve já uma despesa, já existe. Então, por que não explicar para o locador a importância dele deixar esse imóvel aqui? Esse imóvel estando aqui, ele tem uma assistência jurídica, ele tem um setor administrativo competente para poder tratar desse imóvel, para poder visualizar toda a documentação, a inadimplência, a forma com que aquele locatário está tratando o imóvel. A gente pode fazer visitas mensais no imóvel para ver se o imóvel está sendo mantido nas condições iniciais de quando aquele locador entregou. Então, é muito bom que vocês tenham isso em mente. Para quê? Para que vocês ofereçam esse produto para o proprietário. A administração ficando com a gente, você pode ter zero preocupação, porque você está pagando para ter uma assessoria jurídica. Se esse proprietário tem essa dúvida, vocês trazendo essas informações deixa ele mais satisfeito, porque ele sabe, poxa, eu estou entregando o meu bem na mão de alguém que está cuidando. Então, por isso o valor da administração. O valor padrão, a gente usa 8%, mas isso é negociável. O importante é que ele saiba do que a gente oferece por conta desse mínimo que ele paga de administração. Então, assim, a gente tem um sistema que a gente paga para elaboração do boleto, a gente tem um sistema que a gente negativa o nome desse inquilino se ele não pagar esse boleto, a gente tem uma equipe que faz a cobrança desse inquilino que está inadimplente. Então, olha quanta dor de cabeça que eu já estou evitando desse proprietário, ele deixando a administração com a gente. Então, assim, não é um valor que tire muito dele, é um valor muito baixo perto de tudo que a gente oferece para ele conseguir ter aí uma locação zero problema. Fora isso, a gente ainda dá a opção, né? Falar, não quero que tire do meu bolso, quero tanto na minha mão. Tá bom, eu posso jogar a taxa. Negociação, exatamente. Tentar fazer isso mesmo, né? Verifique todas as informações das partes, o formulário, locador e locatário, confirme a descrição detalhada do imóvel. Eu reforço isso a todo tempo, justamente pela importância que isso tem no formulário. E é mínimo as pessoas que preenchem o formulário com essas informações. É muito pouco. Vocês não têm noção do problema que a gente tem, porque quando vocês mandam o formulário e essas informações não tem, a gente perde muito tempo consultando o Drive, buscando essa informação, e com isso, se eu estou com o formulário do Jader para elaborar uma minuta, e falta essas informações, eu tendo que buscar essas informações, eu vou atrasar o formulário do Tony. Então, assim, quando a gente propõe que é 48 horas a entrega da minuta, a gente propõe quando ela tem zero problema. Quando a gente pega uma ficha devidamente preenchida, com todos os campos corretos, aí a gente consegue até fazer uma entrega de chaves. A gente já fez entrega de chaves aqui com 2 horas de elaboração de minuta e vistoria, né, Leandro? A gente consegue dar conta dessa demanda, mas é importantíssimo que o formulário esteja devidamente preenchido. Parte prática do formulário. Eu deixei aí para vocês uma cópia do formulário. Todo mundo tá com ele aí. Então, assim, esse formulário, ele foi criado com base no sistema que nós usamos, o Kenlo. O que é o Kenlo? O Kenlo é um administrador digital. A gente precisa dele para fazer elaboração do boleto, para fazer acompanhamento de seguro incêndio. Tudo que a gente precisa é do Kenlo. Só que a gente precisa abastecer ele de informações. Eu costumo dizer para as meninas lá no administrativo que o Kenlo é um diário. Tudo tem que estar lá, porque amanhã ou depois, se eu preciso de uma informação para ou locador, ou locatário, ou até mesmo o distrato, eu preciso que essas informações estejam lá. Então, a gente teve o cuidado de fazer esse formulário exatamente do jeitinho que é o Kenlo. Então, eu abri lá o Kenlo. Ele inicia com a referência do imóvel.
A primeira coisa que o Kenlo me pergunta quando eu vou cadastrar um novo contrato, referência. Então eu vou lá e coloco a referência desse imóvel lá para eu gerar uma nova pasta. Então eu gero essa nova pasta de acordo com a referência que eu tenho aqui. Então todos os campos que a gente tem nesse formulário, a sequência dele é a mesma sequência que a gente utiliza lá no nosso sistema Kenlo. Então a gente vai ter lá a parte da referência, aí depois o valor do aluguel, a taxa de administração, a data de vencimento, o valor da vistoria, o valor do seguro incêndio, se tem condomínio, se não tem condomínio. Quando chega aqui, ó, nessa parte do condomínio, possui, não possui, incluir no boleto, o locatário paga o boleto, o que é isso? Condomínio, não tem condomínio, ele não vai pagar, nem no boleto, nem no próprio aluguel. Tem condomínio, o condomínio é R$380. Como ele vai pagar esse condomínio? Ele vai pagar com o valor incluso já junto com o aluguel, então vai ser R$1.000 do aluguel e mais 380 do condomínio, ou ele vai receber o boleto do condomínio lá no imóvel dele e vai pagar separado. A gente precisa dessa informação. Por quê? Isso também é cláusula contratual, porque é uma obrigação e ele tem que cumprir. Então, se a obrigação do contrato diz que ele vai pagar o valor desse condomínio junto com o aluguel, lá no administrativo, as meninas precisam incluir no boleto o valor desse condomínio. Então, não tem como essa informação estar em branco. Quando vocês deixam aqui sem assinar, que muitas fichas chegam lá sem assinar se é no aluguel ou se é no boleto, a gente perde o tempo também de voltar lá na negociação que vocês já deveriam ter feito no ato do contrato para a gente buscar essa informação. Porque se a gente não coloca lá, a gente não imputa essa responsabilidade para ninguém. E aí o locador, ele vem aqui e fala assim para mim, quem que está pagando o condomínio? Aí eu falo, não sei, não é o senhor? Está no contrato o quê? A gente vai buscar no contrato. No contrato está dizendo que ele paga no aluguel. Só que a gente não está incluindo no aluguel. Por quê? Porque esse campo não veio marcado para nós. Então, vocês conseguem entender o tamanho da dificuldade que a gente tem de poder gerenciar um contrato? E isso depende única e exclusivamente da negociação que vocês fazem no começo da locação. Inscrição municipal, IPTU. O IPTU, ele também pode ser colocado tanto no boleto do aluguel, mensalmente, como o locatário pode querer pagar o boleto do IPTU, que vem lá o carnezinho da prefeitura. A gente precisa dessa informação, tanto quanto do condomínio, porque é a mesma situação. Se eu não tenho essa informação aqui, eu não sei de quem é a responsabilidade. Então, é necessário que vocês preencham isso na hora de enviar o formulário para a minuta do contrato. Água, a gente precisa do número da inscrição da água, exatamente para a gente fazer o acompanhamento de que se esse inquilino está em dia, se ele está pagando, se está atrasado, se está em aberto, para que a gente não gere um problema para o locador. Gás, se é botijão de gás, ou é botijão. Foi o Salles que escreveu, tá, gente? Eu vou expor ele. ou se é com gás. Se é com gás, a gente precisa também do número da inscrição. É a mesma coisa da água, a gente precisa acompanhar de quem é feita essa responsabilidade. Só frisar uma coisa nessa parte. Geralmente pode acontecer, água e gás vem incluso no boleto do condomínio. Sim. Coloca ali naquele campo, incluso no condomínio. Exatamente. Mas deixando sempre o cliente ciente. O valor de consumo vai vir separadamente para você pagar discriminado no seu boleto. Ótimo, Leandro. Exatamente. Tem alguns casos que o locatário ele chega aqui e fala assim para mim, mas a água já está inclusa no condomínio. Sim, ela está inclusa. O limite, o excedente, o locatário tem que pagar. Então, quando a água é um consumo que está incluso no condomínio daquele imóvel, o condomínio ele permite que você gaste um nível de água. O que você gasta acima precisa ser pago. E essa responsabilidade é do locatário. Pode baixar. Aí aqui a gente vai para o formulário. A gente repete a referência, a gente coloca se ele é residencial, se ele não é residencial, o valor da locação, a taxa de administração, os dados do imóvel. Tipo do imóvel, se é casa, se é apartamento, se é galpão, se é terreno. E assim, gente, eu queria que vocês entendessem. Esse método aqui, ó, essa forma que a gente fez, esse formulário, ele é exatamente igual ao Kenlo. Se alguém tiver curiosidade depois que eu encerrar aqui, pode passar lá na minha sala, sentar que eu vou mostrar o Kenlo para vocês. É a mesma coisa. E eu não consigo, às vezes, passar por uma outra etapa do Kenlo sem preencher a etapa anterior. Então, por isso,
que esse formulário tem todas essas informações. Ali antes mudou a página ali, mas acho que você ia falar antes ali. Na capa também tem a parte de garantia, que é importante colocar. Isso. Isso. Sim, aqui na parte da negociação, tudo que vocês tratarem com o locador ou com o locatário que não está em formulário, mas que a gente precisa elaborar cláusulas para colocar em contrato, porque é uma responsabilidade que vai ficar pactuada entre os dois, é necessário que esteja aqui. Por quê? Porque eu não sei o que vocês negociaram na hora que vocês foram apresentar o imóvel. Então, eu preciso que tenha todas essas informações aqui, porque é daqui que eu vou elaborar as cláusulas, que eu vou colocar na minuta para aprovação dos dois. Então, por exemplo, o Tony teve uma negociação e ele combinou que durante os 6 primeiros meses vai ter um desconto no aluguel. Isso aí é bem complexo, eu vou explicar isso. Os 6 primeiros meses tem um desconto do aluguel. Como que eu vou saber que o Tony prometeu isso nessa negociação, que vai realmente ter esse desconto no aluguel? Com base na informação que ele trouxe aqui para mim na negociação. Porque lá no administrativo, eu vou precisar fazer o boleto do aluguel. E o boleto, a gente paga por cada envio, cada remessa desse boleto, a gente paga, tem um custo. Então, toda vez que eu mando um boleto errado por falta de informação, eu pago. E o boleto não é barato. Então, assim, a gente gera uma receita negativa para a empresa, porque se a gente não tem essa informação aqui, como que eu vou colocar no boleto a cobrança desse aluguel? Então, precisa que tudo que vocês tratem como negociação, no ato do acordo entre o locador e o locatário, esteja na parte da negociação e que esteja de forma clara, para que a gente possa elaborar cláusulas que dê a eles a obrigação e o direito a quem compete. Se é uma obrigação do locador, vou ter que colocar lá, ó, conforme acordado entre as partes, foi negociado que o locador tem tal obrigação. Se for uma obrigação do locatário, conforme acordado entre as partes, foi acordado que o locatário terá tal obrigação. E eu só vou saber disso se vocês trouxerem isso na ficha, senão eu não consigo. Uma coisa que sempre dá um problema lá para as meninas é o quê? Proprietário, eu quero que divida o primeiro aluguel, primeiro mês 50, no segundo 50. Não esquecer de colocar isso, porque depois dá um problema. Perfeito, Leandro, realmente. A parte que vocês acordam com o locador no pagamento do primeiro aluguel, às vezes, na maioria delas, vocês não trazem pra gente em negociação, em observação. Então, a gente manda o contrato, volta, a gente altera, e na hora de elaborar no sistema, o que acontece? O sistema retém de uma vez o aluguel inteiro. Aí o teu locador, o proprietário do seu imóvel, o teu cliente, ele vai atrás de você e vai falar, pô, o primeiro mês já deu errado, eu não recebi a minha parte. Mas aí ele vem falar isso pra mim, eu não posso expor vocês, eu não posso falar pra esse cliente, falar assim, mas sabe seu corretor? Ele não avisou o administrativo que você pediu pra receber em 2 vezes. Por que a gente não faz? Exatamente pra, né, vocês não perderem essa imagem que vocês estão levando para aquele cliente, mas a responsabilidade é nossa? Não, a responsabilidade é de vocês. Então, assim, fez esse tipo de negociação, coloca no formulário para que a gente não tenha nem tempo perdido para corrigir isso e nem uma visão, né, ruim lá no mercado por falta de não cumprir com o que vocês acordaram no momento da negociação. Lembrar o proprietário também, quando ele perguntar, pode ser dividido em 2 partes do primeiro aluguel? Pode, mas a administração já vai ser cobrada em 2 partes. Em 2 partes. Quando é o primeiro aluguel que ele vai pagar para a imobiliária normal, não é cobrado essa administração, mas se ele pede para dividir, já tem a cobrança, né? É porque, assim, se vocês forem fazer um cálculo, isso é muito claro. O primeiro aluguel, ele é do corretor, né? Ele é devido à negociação que vocês fizeram. O artigo 77 do Código Civil traz isso, que o corretor, ele tem direito, ainda que se torne infrutífero a negociação depois. Teve um distrato depois, no início é dele, é direito dele, tá? Então, assim, fez essa negociação, tá feito ali, acordou, coloca em contrato. Só que explique para ele que em 2 vezes é retido a porcentagem em 2 vezes, por quê? R$1.000 dividido em 2 dá R$500. R$500, 10% de R$500 no primeiro mês vai dar 50. 10% no segundo mês, 50. Só que se eu fosse reter dele 10% no primeiro mês só de R$1.000, ia dar 100 do mesmo jeito. Entendeu? Porque a gente já está cobrando os 10% em cima de 1.000. Aqui a gente está cobrando 2 vezes, mas a gente está cobrando em cima de 500. Então não é que ele vai pagar 2 vezes a administração para nós. Ele vai pagar o mesmo valor, só que em 2 vezes.
Locatário. Os dados do locatário. Gente, aqui eu pego muita ficha com o RG errado, com o CPF errado. Quando eu mando com o CPF errado na minuta e o cliente vê, ok, eu ainda consigo alterar. Só que quando eu mando com o CPF errado e nem o cliente enxerga, na hora de eu preencher o Kenlo não aceita. Porque ele sabe, ele é totalmente ligado à receita. Então, se eu coloco esse CPF errado lá, vocês colocaram todo o nosso trabalho por água abaixo. Tanto de vocês como nosso, porque eu tenho que ir atrás do proprietário ou do inquilino, atrás do número que está errado, e ter que fazer um aditivo no contrato para alterar esse número que está errado, porque o sistema ele não aceita. Se tiver um número trocado, ele não aceita. Ele dá como CPF inválido. Mesma coisa na data de nascimento. Aqui que eu falei para vocês que normalmente vem trocado. Quando vem esse 13 aqui no lugar do 8, eu consigo imaginar, tá trocado. Mas quando é 8 e 7, eu não consigo. Isso também me gera um problema, porque daí eu coloco o CPF lá, o CPF tá certo. Mas a hora que eu vou cadastrar a data de nascimento, tá errada. Mostra isso ali pro pessoal como que é que faz quando a data você Então, preenche. quando der essa divergência, vem aqui no editor de texto aqui, ó, vai dar como data. E às vezes ele entra como data americana, que é nos Estados Unidos ao Que é o contrário. contrário, amigo. Então, se acontecer isso, clica em cima aqui e vem aqui como geral, texto, sem formatação. Aí ele já vai sair certinho ali. E se ainda assim não voltar ao normal, você Faz clica de manual. novo e joga a data de novo. Aí dá certo, dá esse erro. O endereço, o CEP. Gente, o CEP é muito importante, porque o CEP dá exatamente o local do imóvel. Então, exemplo, Endereço aqui não, mas eu não. lá embaixo, aqui no endereço, o CEP está errado. Eu coloco o CEP lá, na hora do cliente teu fazer a troca de titularidade, ele não vai conseguir, porque esse CEP não bate com o endereço do imóvel que ele alugou. Isso também gera um prejuízo para a gente, porque eu tenho que fazer um aditivo desse contrato e alterar a numeração dele, porque lá na EDP eles não vão aceitar, porque não é o mesmo endereço que vocês estão querendo fazer a troca de titularidade. Então, assim, vocês conseguem perceber que todos os campos têm importância? Esse formulário, gente, ele não foi criado só para vocês preencherem a negociação e eu fazer a minuta, não. Porque a impressão que eu tenho quando chega lá para mim um formulário só com o nome e o RG das partes é de que, é para fazer o contrato. O contrato não precisa mais que isso. O contrato talvez não, naquele momento, mas para troca de titularidade ele vai precisar, para elaboração dos boletos eu vou precisar, porque eu não consigo cadastrar o sistema se estiver errado, como eu já citei para vocês. Então, assim, eu vou enfatizar muito isso, porque é muito dificultoso para nós esses formulários que chegam errado. Assim, sexta-feira eu não vou expor ninguém, tá? Mas sexta-feira a gente teve um problema que eu precisava entregar uma chave, tinha um contrato para subir, eu não consegui subir essa ficha porque o formulário estava errado, o Renato corrigiu o formulário e eu ainda mostrei depois para o Salles e para o Leandro que até a correção do Renato ainda faltou campos para ele corrigir. Então, assim, pois é, não tinha, e algumas coisas que você corrigiu lá ficou faltando. Então, eu não consegui subir o contrato. E aí fala assim, a Sabrina tá demorando, a Sabrina é enrolada, a Sabrina isso, a Sabrina aquilo. Mas, gente, eu preciso, é mecanismo de trabalho. Se vocês não me passarem as informações corretas, eu não consigo. Entendeu? Às vezes eu brinco ainda, falo, gente, eu ainda não faço milagre, porque muita coisa eu ainda abro o Drive, eu corrijo, às vezes é um RG, um CPF, eu mesma por conta própria abro lá, corrijo, mas se eu for parar para fazer de todos os formulários, eu vou prejudicar vocês mesmo, porque existe uma sequência. O que está atrás vai ser prejudicado. Locatário. Aí aqui a gente tem todos os dados, profissão, estado civil. Estado civil é importante para quê? Gente, é importante porque quando vem lá que o cara é casado, ele é solteiro, eu mando a minuta para ele, ele fala, eu sou solteiro. Pasmem, mas eu peguei um formulário de um padre, não vou citar nomes, que eles colocaram no formulário que o padre era casado. E eu mandei a minuta pro padre. E o padre falou o quê? Eu sou solteiro. E aí, o que eu faço? Eu que levo, né, o problema, porque quem tá elaborando a minuta sou eu. Só que eu não vou falar pro padre que não fui eu que errei a minuta dele, para não expor vocês. Então eu falo, desculpa, já vou estar fazendo essa alteração e enviando a minuta novamente. E-mail. Gente, e-mail. O e-mail tem que estar exatamente conforme
o cliente de vocês acessam. E às vezes vocês duplicam o e-mail para a esposa e para o marido, coloca o mesmo e-mail. Não dá. Na hora de fazer as assinaturas digitais, a plataforma não aceita que os e-mails sejam iguais, porque o e-mail vai chegar lá para ele, corre o risco do marido assinar no lugar da esposa e da esposa assinar no lugar do marido. Por quê? Porque vocês colocaram o mesmo e-mail para os dois. Então precisa que os e-mails sejam cada um ao seu. Locador, o marido tem que ter o e-mail dele, a locadora, a esposa, o dela, fiador também, porque se colocar o mesmo e-mail, na hora que eu coloco lá no ClickSign para assinatura digital, uma pessoa só vai receber, e na hora que ele abre, às vezes ele vai assinar errado. Com isso, o que eu tenho que fazer? Tirar o contrato da plataforma, subir tudo de novo, e quem já assinou? Vamos supor que é um contrato que tem lá, de empresa, tem o proprietário, tem a esposa do proprietário, tem o representante legal da empresa, tem o locatário, a esposa do locatário, 4 fiadores. Eu tive o trabalho de subir todos eles. Na hora de assinar, assinou errado porque só tinha um e-mail. O que eu vou fazer? Deletar o sistema, tudo que eu subi, para poder correr atrás de vocês, para buscar essa informação, para subir de novo. Enquanto isso, eu estou atrasando o colega que está com a ficha prontinha atrás, só para elaborar o contrato. Você quer pontuar alguma coisa, Renato? Você não chegou a colocar um exemplo, né? Pintar a tela do ClickSign? Não. Mas eu mando para eles depois, tá? Depois você manda para eles terem uma noção. Do que é, né? Isso é importantíssimo. Porque depois as pessoas não conseguem fazer essa assinatura, a gente não consegue finalizar ou fechar o contrato. Se você puder, por favor. Deixa eu só apontar uma coisa. Pode acontecer. Não cheguei lá ainda. Eu vou chegar depois do e-mail. Pode acontecer, por exemplo, os fiadores, casalzinho lá, mais de idade e tal, não tem e-mail. A minha esposa não tem e-mail. Então eu vou utilizar o meu, né? Por exemplo, o fiador vai falar, pode mandar no meu. Pode ser feito assim como a gente já fez, né? Mandar o contrato para os dois assinarem em um e-mail. Mas é bom a gente colocar... Né, se eu colocar isso como uma exceção, para quem está aprendendo agora, isso é muito complicado, porque você vai tirar tudo que eu acabei de falar que precisa ser diferente. Porque na cabeça de quem está fazendo, eu posso porque é possível. Não é possível. Não é possível, porque isso remete a erro. Cada um, é senhorzinho, é senhorinha, traz aqui, vamos assinar manual. Porque isso precisa ser regra, entendeu? Porque na hora de dar problema, a gente sofre para poder corrigir. Então é regra. Cada um precisa ter o seu e-mail. Se for pessoa de idade que não tem e-mail, vamos fazer manual. Mas aí, vamos fazer por escrito. De todo mundo vai ter que de ser. Todo mundo vai ter que ser. Gente, hoje em dia, até senhor tem que ter e-mail, porque para estar lá no Sogov, na onde vê aposentadoria, aonde vê imposto de renda, precisa de e-mail. Então não tem uma pessoa... Criança menor de 18 anos corre o risco de não ter um e-mail. Agora, de 18 anos para cima, até quem tem 90... obrigatoriamente precisa ter um e-mail, porque senão ele não acessa nem o Sogov. Pode acontecer, mas já aconteceu. O contrato não vai ter validade, aí como que nós vamos acionar na justiça depois? Não, é enviado as duas partes, né, para assinar, mas no mesmo e-mail. Já aconteceu isso, entendeu? Então, mas é isso que eu tô te falando, isso não pode se tornar uma exceção. Claro, se a gente conseguir evitar, claro que a gente... Não, depois desse treino, deixa eu falar uma coisa pra vocês, assim, com a autonomia que eu tenho, que me foi dada, tá o Renato aqui pra me corrigir, depois desse treinamento, eu vou pegar pesado com vocês, porque a gente nunca teve um tempo pra parar e ensinar. Então, assim, não tá aqui agora quem achou que não era necessário. Só que depois desse treinamento, as fichas que vierem com esses erros, em cima de tudo que foi falado e explicado aqui, eu vou voltar. Eu não vou mais perder o meu tempo corrigindo, porque senão é uma obrigação minha. Entendeu? Isso é uma obrigação de vocês, porque vocês estão lá fazendo a negociação, vocês estão com o cliente para preencher isso que está aqui. Então, assim, não é questão de... Não é nada pessoal, é uma coisa que eu não posso prejudicar, por exemplo, o Jader, que faz tudo certo, porque a Andrea está com pressa de entregar o formulário dela. Então, assim, depois desse treinamento, eu peço a gentileza de vocês, que vocês tenham muita atenção. Existiu um trabalho por trás disso. Existiu uma preocupação em elaborar um formulário de acordo com o sistema que eu uso. Então, cabe a vocês apenas seguir o formulário. Então, se tiver faltando informação, e pode assim... Não, é regra. E-mail para cada um. De verdade, não tem como a gente ficar tendo exceção, que a exceção também prejudica aquele que se empenhou em fazer tudo certo. Porque hoje é a exceção da Raine. Só que amanhã a Raine também está atrás
Desculpa, da Lorena, esperando o contrato dela. Entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar no nosso e no próximo, porque não é só na negociação de vocês, é no trabalho do analista jurídico, que sou eu, é no trabalho da elaboração da minuta, que também sou eu, é no trabalho das meninas ao cadastrar os contratos no sistema, é no trabalho de quem vai administrar, é no trabalho da Ana na hora de mandar o boleto. Então, vocês estão entendendo que depois de vocês vem uma sequência de pessoas que dependem do trabalho de vocês feito com responsabilidade. Então, a gente não pode criar exceção. A regra é essa. Todos precisam estar devidamente preenchidos com o e-mail, da forma que está, então, eu vou voltar as fichas. E é para vir, então, pessoalmente assinar. Vem pessoalmente assinar. Aqui é o Engaia, é o ClickSign, é o sistema que a gente usa para assinatura. Então, quando a gente coloca um documento, coloca aqui em todos, Salles, por favor. Quando a gente vai colocar o seu, acho que não tem, é só o meu. Quando a gente vai colocar um documento aqui para assinatura, a gente entra em todos, aí aqui vai aparecer para mim, criar nova pasta. Quando eu vou criar nova pasta, eu vou exatamente criar essas pastinhas aqui. Então aqui eu tenho o nome do locador, o nome do locatário e a referência. A regra no administrativo é essa. Primeiro o locador, depois o locatário e depois a referência. Por quê? Eu preciso entender que o meu trabalho aqui pode ser uma hora utilizado por uma outra pessoa. Então, a necessidade da regra, porque quem entra aqui já sabe que o Almir é o locador e que o Tiago é o locatário. Então, eu vou criar uma pasta para esses documentos que vão ser assinados. Criei a pasta, aí eu vou colocar lá, adicionar documento. Quando eu coloco adicionar documento, que o nosso sistema lá, ele tem um usuário que é nosso, que a gente coloca lá. Então, aqui para o Salles ou os outros gerentes, eles não conseguem acessar aqui. Eles só conseguem ver o que já está feito. Mas, da mesma forma que eu falei a respeito do Kenlo, pode passar lá na minha sala que eu mostro também como que a gente faz esse processo, tá? A gente criou a pasta, dentro da pasta a gente vai colocar o documento. Dentro desse documento, a gente vai colocar todas as pessoas que vão assinar. Entra aqui, Salles, por favor. Contrato de... Baixa, aqui. De locação. Tá vendo esses cancelados? Deu para ver rapidinho? Esses cancelados são erros, tá? Que ou faltou e-mail, ou o e-mail estava errado. A gente tem que cancelar, fazer todo o processo de subir de novo. Então, aqui a gente colocou as partes do contrato. Eu tenho o Almir como locador, eu tenho o Tiago como locatário, eu como testemunha, a Letícia como testemunha. Baixo, tá faltando o Renato, que ele não deve ter assinado esse contrato. E aí a gente coloca todo mundo que precisa entrar aqui. Fiador, quando é o caso. Se tiver morador também, baixa. Coloca aqui, ver mais. Ó. Aqui é exatamente as informações que o sistema me exige colocar para que eu possa dar validade a essa assinatura. Hoje em dia, existem as assinaturas digitais exatamente para diminuir o excesso de cartório, custo. Isso não tem custo para as partes, tem custo para a empresa, porque a empresa paga essa plataforma. Só que para eu usar essa plataforma, eu vou repetir, preciso que estejam todos os dados aqui, porque ela me exige isso, ó. Ela me exige o nome da parte, ó, nome confere com a base de dados da Receita Federal. Tá vendo? Então, se o nome estiver errado, eu já não consigo, porque chega no sistema da Receita, não bate. RG CPF errado, não consigo. Chega no sistema da Receita, não vai. Data da assinatura, o e-mail, o CPF e a data de nascimento. Então, aqui, vocês vão ter claramente a visão do porquê que o formulário precisa vir com a data de nascimento, RG e CPF e o nome correto. Se faltasse um nome aqui do Almir, vamos supor, se tivesse Amir Gonçalves, gente, eu não conseguiria. O Amir não ia conseguir assinar, porque a Receita ela não dá exceção para essa regra. Então não tem jeito, precisa estar devidamente preenchido. Nome, RG, e-mail, CPF. Por que eu falo do e-mail ser diferente? Porque o sistema, ele manda para o e-mail de quem vai fazer a assinatura. Então o Almir, para ele assinar esse contrato chegou lá no e-mail dele. Se tá o Almir e a esposa do Almir com o mesmo e-mail, vai chegar com os dados dela no e-mail dele e com os dados dele no e-mail dele. Só que corre o risco de um assinar no lugar do outro. E aí eu causo nulidade nesse contrato. Esse contrato se torna nulo.
porque eles não assinaram de forma correta. Então, a gente tem todo o trabalho de ingressar com uma ação, de fazer o juiz entender que foi um erro somente, porque eles realmente deram causa à autorização do contrato para seguir, mas tudo isso é um retrabalho. Vamos voltar lá, Salles. Pode. Irá declarar imposto de renda. Gente, a gente tem um trabalho aqui na imobiliária que chama de MOB. O locador, ele todo ano, e o locatário, eles precisam declarar o imposto de renda de pessoa física. Para nós, pessoas físicas, existe a declaração de imposto de renda. Para a pessoa jurídica, também existe a declaração de imposto de renda. Mas para a rede imobiliária, existe a declaração da DIMOB, que é uma declaração sobre imóveis. Por quê? Porque o Estado ele precisa ver a receita do que está sendo feito no mercado imobiliário. Por quê? Moradia, saúde, tudo isso lá no artigo 5º da Constituição fala que é direito do cidadão. Só que para isso a gente tem que prestar conta da receita. Então todas as imobiliárias, elas são obrigadas a fazer a DIMOB. A DIMOB aqui na empresa, a gente começa todo ano em outubro, porque diferente do imposto de renda que a gente tem como pessoa física ou jurídica até o dia 31 de maio para entregar, o prazo da DIMOB se encerra no dia 28 de fevereiro. Então, assim, outubro, eu já disparo e-mail para todos os nossos clientes perguntando a respeito da DIMOB. Vamos declarar a DIMOB. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato. Então, de outubro até semana passada, eu estava trabalhando na DIMOB. E aí, o que acontece? O corretor vai lá, faz a negociação e não coloca aqui se o cliente vai declarar a DIMOB ou não. Ele pula, porque ele nem sabe o que é DIMOB. Alguém aqui sabia o que era DIMOB? Tem alguém só que sabe o que é DIMOB? Com exceção Leandra Evelyn,